Muito boa noite, meus cachorreiros. Sempre em ponto, às 9h03. Começamos mais um Triálogo do Cão aqui. Hoje tem uma amiga. Vocês perceberam que só trago amigo, né? Eu jogo em casa só, né? Se eu trouxer inimigo, tô ferrado. Mas a grande verdade é... Tô trazendo a Tati aqui para falar um pouquinho. Daqui a pouco ela vai se apresentar, mas antes dela se apresentar, a gente tem algumas coisas para falar para vocês. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer ter vocês por aqui. E aqui nós temos uma parada que funciona sempre, que é o seguinte, Tati. Sempre que a gente falar, na verdade, você falar, trazer um conteúdo que seja bom para as pessoas, elas precisam curtir, comentar, fazer alguma coisa do tipo, porque é o nosso reforço positivo. A gente entendeu que aquilo que foi falado valeu a pena para ela, né? Então, uma sacada vale a live. Se a pessoa ficou aqui, perdeu lá, ficou com a gente aqui 1 hora, teve uma sacada, valeu a live, tá? Ótimo, show de bola. Se teve mais de uma, melhor ainda, né? Junto comigo temos a Cíntia, tá aqui mais uma vez. A Agatha não vai mais participar, falou que não quer mais, me abandonou, me deixou no barco sozinho. Então, sou eu, a Cíntia, até o momento. Além disso, galera, aqui em cima tem um QR Code para vocês, ó. Consegue ver? Minha mão tá próxima? Para cá? Aonde? Aqui. Aqui. Aqui tem um QR Code. Esse QR Code a pessoa vai apontar o celular e aí ela vai cair dentro de um grupo no WhatsApp. Esse grupo do WhatsApp é o nosso grupo de conteúdo, onde você vai ter acesso e receber ali todas as nossas lives, todos os nossos triálogos, todas as nossas aulas aqui dentro da Tríade. Sempre 3 pessoas, 3 vezes ao mês, às 9h03. 3 minutos. Bom, falado tudo isso, me diga quem é você. Eu já te conheço, a Cíntia já te conhece, algumas pessoas já te conhecem, mas e quem não te conhece? Quem é a Tati? Eu sou a Tati Nassif, trabalho com cães já há muitos anos, desde 2006. Eu, como muita gente, comecei devagarzinho, com passeios, com adestramento, e fui entrando no mercado de creche. Enquanto isso acontecia, eu também fui fazendo a minha formação é como psicóloga. Na verdade, eu comecei na veterinária, fiz 1 ano de veterinária. Nesse período, eu trabalhei no zoológico, na área de comportamento dentro do zoológico, com a parte de enriquecimento ambiental. E aí eu me apaixonei por comportamento e resolvi sair da veterinária para ir para a psicologia. Por que eu fiz isso, né? Na época, a veterinária via com maus olhos ainda o comportamento, não dava muito valor para isso e tinha pouca oportunidade de aprender na faculdade. Então, eu fui para a psicologia, onde eu poderia aprender sobre a teoria do comportamento e também entender um pouco mais sobre os tutores. Então, casou muito bem para mim esse conhecimento, tanto do comportamento animal como humano, né? O animal humano, na psicologia. Então, me formei em psicologia e mais tarde vim a fazer a pós-graduação em comportamento animal. Hoje eu sou professora nesse curso de pós-graduação e falo especificamente sobre o que a gente vai conversar hoje, que é sobre o manejo de cães em grupo dentro do ambiente de creche canina. A Dog Adventure é a minha empresa, onde eu fui diretora por mais de 10 anos. É um centro de comportamento, mas com a ênfase na creche. O serviço principal era a creche. E a gente tinha natação também, banho com a visão comportamental e alguns outros serviços que às vezes complementam, giram em torno desse ambiente de creche. Mas a minha especialidade, de fato, é a creche canina. Já trabalhei com outras coisas, terapia assistida por animais também, tudo que gira nesse mundo animal e pet, eu tento também conhecer um pouquinho. Boa, boa. E para quem conhece e tem uma visão de creche, que às vezes nem é uma visão certa, qual é, ao seu ver, o que é uma creche? O que, tipo assim, é o básico, ó, creche é isso aqui, ou creche não é isso aqui. O que você passa pra gente? A creche se diferencia muito do que a gente vê, por exemplo, nos parques caninos, nos cachorródromos, né? E às vezes as pessoas comparam e acham que é parecido uma coisa com a outra, e é bem diferente. A principal diferença é que a gente tem que ter dentro da creche uma supervisão qualificada, profissionais aptos a lidar com os animais e ajudar na parte comportamental desses animais, né? Então, não basta juntar um monte de cachorro, colocar num espaço e dizer que aquilo é uma creche. Então, tem uma política por trás, tem que ter protocolos que embasam como você
conduz as atividades ali, uma rotina de atividades pensadas para os cães, tem que ter um monitoramento do comportamento desses cães, um relacionamento com o tutor. Uma boa creche hoje, ela trabalha muito como uma rede de suporte para a família, né? As pessoas buscam o profissional da creche como uma referência de o que eu faço nessa situação, o que eu busco, qual serviço é melhor para o meu cachorro. Então, vai muito além do que, às vezes, as pessoas imaginam, né? É muito comum as pessoas verem, assim, e pensarem sobre a creche como um serviço fútil, né? Que não é necessário, não é tão importante. E quando ele é feito da maneira correta, com profundidade, ele tem um impacto muito importante na vida do cachorro e da família dele também. Boa. Então, na minha visão, é isso. E aí, que você falou uma coisa que já me abriu a cabeça das polêmicas. Certo. Adora, né? Hoje, tô perguntando, tá? Hoje, a gente tem algo que, tipo assim, ó, isso aqui pode ser uma creche, ou isso aqui não pode ser uma creche. Ou o cara tem um pedaço de canto, de quintal, e creche do tio da padaria. Como é que funciona? Infelizmente, a gente não tem uma regulamentação ainda clara sobre isso. Inclusive, as creches, que se dizem creches, né, precisam se enquadrar muitas vezes em outras categorias, como pet shop mesmo, como hospedagem, em outras coisas que são parecidas com a creche, porque você ainda não consegue classificar exatamente como creche, né, na regulamentação. Existe um movimento que começou já há algum tempo da Associação Brasileira das Creches Caninas, tentando trilhar esse caminho para que as coisas fiquem um pouco mais claras, com maiores diretrizes, e que a gente não tenha um mercado tão heterogêneo como é hoje, né? Em que acontece isso. Tem um quintalzinho sobrando, às vezes numa clínica mesmo, agora a gente tem creche. E precisa ter um cuidado muito grande de como as coisas acontecem ali dentro para, de fato, aquilo ser importante, ser significativo, ter qualidade do que está oferecendo para o cachorro, não só porque é um espacinho que estava ali parado, né? Que é o que mais acontece. Cara, você falou, já me veio vários espaços que eu conheço, assim, que era tipo isso. Não, tem a veterinária ali, tem um pedaço de quintal aqui, vamos botar cachorro para dentro e falar que creche. E pode ser um grande problema, né? Porque às vezes você gera questões comportamentais nos animais se você não estiver fazendo adequadamente. Às vezes não é uma questão de um espaço ser pequeno, pode até ser pequeno, desde que ele esteja com a quantidade de cães adequadas, com um bom profissional ali, sabendo como contornar esse ponto de dificuldade que seria o espaço, né? Mas criando alternativas de atividades que driblem isso e que os cães tenham benefícios. Então, a gente tem que considerar várias coisas, não é só também espaço, mas sim como acontece lá dentro. Que idade meu cachorro pode ir para a creche? Essa deve ser uma pergunta que... É uma pergunta comum. A partir da vacinação base, né, da imunização para ir para a rua, que os veterinários normalmente falam, esse cão pode frequentar a creche. Além da vacinação básica, que seria a múltipla e a raiva, as creches costumam pedir, recomendar que se faça também a vacinação de tosse, né, a gripe, e a de giardia, que é uma outra polêmica também, mas no ambiente de creche geralmente é algo recomendado, porque ajuda no controle sanitário da saúde coletiva dos cães. Por que é polêmica? Porque, ao meu ver, se é algo que vai fazer bem para a saúde desse cão e dos outros que estão juntos, tinha que ser algo normal. Na minha visão também é algo que eu costumo recomendar, mas pelo fato da vacina não prevenir 100% que o animal contraia a giardia, nem sempre ela é indicada, né? Mas, assim, nas minhas pesquisas internas, empíricas, na minha experiência ao longo desses mais de 10 anos, é algo super válido, porque você consegue controlar melhor o grupo e evitar que dissemine tão facilmente a doença. Mas tem muita gente que defende que não. Então, tipo assim, o meu cachorro vai ficar lá na Dog Adventure. Uhum. Ele vai passar, ele tem que fazer de X em X tempo, ele tem que tomar ele vai fazer um controle de verminoses regular, que vai ser na entrada para todo tipo de verminoses e principalmente para giardia, só vai entrar sabendo que está negativo. Então, assim, a gente já consegue barrar uma série de problemas entrando no ambiente, né? E depois, regularmente, a cada 3 meses, é feito algum tipo de controle. Ou um coproparasitológico normal,
em que vai ver outras verminoses, ou essa questão de giardia, e muitas vezes a gente entra com a vermifugação, já como uma forma profilática preventiva. Então vai intercalando a cada 3 meses, vermifugação ou um exame de vermes. Legal, boa. E aí, Tati, cara, é foda, né? Você abre um assunto, você vem, a cabeça começa a fervilhar. Porque que nem aqui na minha cabeça já vem a creche que vira hospedagem. Isso, como é que isso são dois, ele pode ser agregado a um serviço ou não? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por que eu tô falando isso? Que nem eu aqui, eu tenho a minha hospedagem. E a gente não tem creche lá. Certo. A gente tem a hospedagem. É a hospedagem. O cachorro entra e o cachorro vai sair tal dia. Isso faz com que me tire um peso gigantesco das costas, que é o dono virar para mim e falar assim: eu quero que meu cachorro fique junto com os outros cachorros. Cara, se seu cachorro não é sociável, não vai acontecer. Até porque seu cachorro vai ficar 10 dias comigo. O resto da vida ele não tá me vendo. Então, o que você tem a dizer sobre isso? São serviços que caminham juntos. Normalmente, quem tem creche tem também um serviço de hospedagem. Porque são serviços que têm semelhanças, mas ao mesmo tempo têm grandes diferenças, e se essas diferenças não são olhadas e cuidadas, a gente começa a ter prejuízo nos dois serviços. Então, por exemplo, quando a gente tem a creche, você tem esse ponto que é o cão entrando e saindo todo dia, né? Então, a cada dia você tem um grupo diferente. Cada dia você tem... Sim. Certo? Na hospedagem isso também acontece, mas não diariamente, porque às vezes você vai ficar 10 dias, 30 dias com um cachorro hospedado. Quando você abre a possibilidade de hospedagem junto com a creche, você tem ali um grupo que, apesar dele mudar todos os dias da semana, você sabe que segunda é um grupo, terça são aqueles cães, quarta. E quando você começa a entrar com hospedagem nisso, você começa a quebrar a coesão desse grupo. Entendi. E aí a gente tem uma diferenciação dentro do serviço de hospedagem, que você pode trabalhar com cães que são alunos da creche e cães externos. Quando você trabalha somente com os alunos, não é tão problemático, porque esse cão já está adaptado, ele já conhece os monitores, você fez a avaliação dele, né? Você tem um controle da saúde, como a gente estava falando, é bem mais tranquilo. Quando você tem um cão externo, você vai ter que checar tudo isso, mas você não tem tanto conhecimento sobre o comportamento desse cachorro, você não tem um vínculo, às vezes, tão bom com o tutor, para você poder explicar determinadas problemáticas que podem vir a surgir. Então, você tem um cão diferente entrando naquele grupo. E, às vezes, isso gera um impacto na própria creche. Então, normalmente, o ideal de hospedagem seriam alunos dentro da creche. O melhor dos mundos. O melhor dos mundos, exatamente. E aí você consegue ter um controle melhor de tudo, comportamento e saúde também. Mas existem diferentes formas de se atuar. Lá no nosso hospedagem, então a gente tinha essa parada do tipo, vamos tentar juntar sempre, né? Até um momento que pegamos uns 4, 5 carnes de pescoço lá, que eu falei, cara, acho que vai ficar 3, às vezes, a gente tem muito que chega na sexta e vai embora na segunda. Puta, são 4 dias, 3 dias, né? Nem 4 dias dá. Você para e segue o baile, não dá tá tempo tudo bem, não dá tempo, exatamente. Não dá, zero tempo. A hospedagem é fundamental ter uma adaptação, principalmente quando tem essa intenção de inserir no grupo, né? Porque às vezes o cão não está nem preparado para isso. Não é uma questão de quero ou não quero, vai dar trabalho ou não vai. Às vezes você colocar o cão no grupo vai gerar um estresse. Então, realmente não é nem indicado. Entende isso? Não, precisa interagir com os amiguinhos ali da hospedagem. Exatamente. E isso no dia 24 de dezembro, né? Véspera de Natal, e quer deixar, sei lá, 30 dias, até o carnaval, por exemplo. O cão não foi preparado para isso. Ele vai ter um estresse. Pode ser que a imunidade dele venha a cair, por exemplo, durante a hospedagem. Então, assim como você falou que você tem um alívio de carga, porque você não tem essa questão da creche, você tem hospedagens, né, mais longas, quando a gente mistura essas duas coisas, a gente tem essa questão muito comum da queda da imunidade dos cães, porque é muito estímulo, é um ambiente diferente mesmo quando a gente trabalha com os cães em grupo. E esse cão precisa estar adaptado para poder frequentar e não ter prejuízos disso. Mas a gente tem um cliente que ele faz o seguinte: o cachorro fica com a gente, sei lá, 20 dias, aí dá aquela secada, volta no shape, regulariza a alimentação, aí fica um mês em casa. Não, Rafa, precisa dar aí 15 dias.
já tá nessa frequência. Entendi. O cachorro já vai para lá para dar uma emagrecida, perder peso, porque ele não consegue controlar. Mas até aí. E aí, falando sobre isso, né? Puxei o gancho. Como funciona a alimentação na creche? Porque que nem lá nós temos algumas regras. Come de manhã, come à noite, né? Se for o filhote, a gente abre uma exceção. Mas o normal, né? Ou medicamento, né? Coisa do tipo. E na creche, como é que funciona? Na creche, normalmente eu recomendo que não faça, por exemplo, o café da manhã, que esse cão coma em casa. Então, se ele faz normalmente essa refeição, ele vai fazer em casa, porque dá um tempinho de digestão até ele chegar na creche. Senão, o que acontece é, se você der a alimentação da manhã, ali no pico de ansiedade e energia que eles querem chegar e brincar, você tem problemas. Às vezes o cão não come, às vezes se ele come, ele vomita. Não é interessante. Então, vai ser oferecido o almoço. Geralmente, alguns fazem um lanche, tipo umas 5 da tarde. E se ficar até muito tarde, às vezes a janta, mas normalmente não. Na creche, normalmente vai acontecer um almoço, e para alguns que comem mais vezes, tem alguma questão de saúde, que precisa se alimentar em poucas horas, ou seja, um filhote, ele tem esse lanche. Mas essas duas refeições da ponta, café e janta, normalmente a gente deixa a responsabilidade para o tutor. E aí, mas então no meu caso, tipo, a Scully vai para Dog Adventure. Então ela saiu comida e voltou, vai comer em casa. Porque ela não come no meio do dia. Isso, aí ela não vai fazer. E aí a indicação é, se for para todos os cães, tem que comer no meio do dia? Não, só se ele também está habituado. A gente segue o que o cachorro está habituado. Tá. Mas é indicado, porque é um momento ali de recovery, né, do Tá, cachorro, de relaxamento. É uma oportunidade de vinculação do monitor com o cachorro também, por conta, né, do valor da alimentação para eles. Então, no geral, sim, a gente pede que faça o almoço. Mas se o tutor não quer e o cão se adaptou bem, não deu nenhum sinal de exaustão, né, passou mal por não ter comido ou está estressado, tudo bem, a gente poderia seguir dessa forma. Então, é de avaliar também as exceções se elas acontecerem. Se for hospedagem, aí não, né? A hospedagem vai ter que fazer todas as refeições normalmente. Aí, óbvio, a gente vai seguir meio que a cartilha do dono. Isso. Que não tem jeito. E o petisco? E o petisco, boa. O petisco é uma outra questão a se discutir, né, no ambiente de creche. Na minha metodologia, a gente utiliza petisco só no momento de adestramento. Quando a gente está reservando um momento para condicionar esses animais a determinados tipos de comando. A gente não usa o petisco a todo momento, tá? Porque aí você tem uma grande dificuldade de você, de fato, conseguir adestrar com qualidade os cães. Quando você tem 30, 60 cachorros, você não tem o timing certo de você reforçar tudo que está acontecendo, você corre riscos de não reforçar um bom comportamento, de você gerar posse por esse petisco, gerar ansiedade do cão que fica atrás do monitor o dia inteiro querendo petisco e não se concentra nas outras atividades. Então, o petisco fica restrito para esse momento, com foco exclusivamente nisso. Ou nesse lanchinho, se o tutor quiser mandar um agrado, um petisquinho, ele pode mandar para esse final do dia. Eles mandam, eles adoram. Isso. Mistura uma coisinha, tem sim. Aí a gente segue o que o tutor pede. E aí você falou sobre o vínculo, né? E até com o grupo, né? A formação do grupo e com os monitores. Sim. Qual a frequência que você indica e a frequência que você não indica? E tipo assim, essa é uma pergunta que depois já me surgiu mais umas duas aqui. Certo, guarda então. Eu entendo que os melhores planos de frequência dos cães são 2 ou 3 vezes por semana. 4 talvez. Mas eu não acho que seja indicado nem 1 vez por semana, nem 5 vezes por semana. Na verdade, na minha metodologia também, 1 vez por semana eu não trabalho. Porque você não tem o tempo para adaptar esse cachorro. É sempre uma nova adaptação, ele 1 vez por semana. É como a gente querer ir na academia 1 vez na semana. Toda vez você está com dor no dia seguinte. Então, se é um cão que é um cão mais tímido, por exemplo, ele tem esse problema de não conseguir criar esse vínculo, seja com os humanos, seja com os cães. Se ele é um cão super descontraído e o tutor fala, ele não vai ter esse problema e tal, talvez ele caia no outro extremo, que é o cachorro que chega enlouquecido, quer brincar sem parar, não reconhece os próprios limites e vai ter
alguma questãozinha no dia seguinte, um vômito, uma dor muscular, mancar, qualquer coisa, porque ele não tem o condicionamento físico também para isso. Então, tanto de um lado como de outro, uma vez por semana eu não acho legal. Tem, inclusive, algumas creches que fazem meio período. Também acho um pouco delicado meio período, porque você não tem tempo de conhecer e de trabalhar o cão em diferentes circunstâncias, né? A rotina, ela é programada ao longo do dia para você ter momentos de pico de energia, para brincar, gastar essa energia dos cães, né? Atividade física, você tem um momento da alimentação, em que você precisa colocar esses cães num estado mais calmo para poder alimentá-los. Você tem o relaxamento pós-alimentação. Aí você entra com adestramento, depois atividades de enriquecimento, mas para o final do dia você começa a baixar de novo energia para eles irem mais tranquilos embora, né? Então, no meio período, você não tem muito tempo de fazer isso. Ou o cachorro vai só gastar energia, ou ele vai chegar num momento mais tranquilo. Teria que ser um perfil muito específico de cachorro que se adapte nesse sistema de meio período, tá? E o que eu estava falando das 5 vezes por semana, você corre o risco de colocar o cão numa hiperestimulação e ele não conseguir ter um momento de recuperação, né? Um momento em casa mais tranquilo para ele dormir, relaxar durante o dia mesmo e voltar no dia seguinte para as atividades, né? Então, se você falar de um plano de 4 vezes, o que eu recomendaria é na quarta-feira, que é o meio da semana, folga, para esse cachorro poder descansar e até não ter risco de gerar questões comportamentais, de ficar reativo, né? Impaciente, intolerante com os cães, por conta de estar sempre ali muito ativo, muito pilhado e não conseguir recuperar. Você gera aquela frequência, aquele cachorro está sempre esperando aquilo, aí não acontece, também você pode ter um problema. Também. Boa. Você falou do adestramento. O que as pessoas... Como é que é? O adestramento são vocês que... Ele é um plano, tipo, ó, esse cachorro vai ser adestrado. Uhum. Ou as pessoas pedem? Ele é parte da rotina, como uma das aulas que o cachorro vai ter no dia, aulinha de adestramento. Então tem ali 1 hora, meia hora do dia, a depender, que você vai trabalhar comandos com esses cães. Comandos que sejam úteis para o ambiente de creche. Não é dar pirueta, coisas desse tipo. Mas sentar, deitar, ficar, coisas que ajudem no manejo e no controle desses cães no dia a dia da creche. Isso é de forma individual ou é ali no grupo mesmo? O monitor pega, sei lá, 5 cães e vai lá e faz esse investimento. Eu gosto de trabalhar dos 2 jeitos, porque tem cães que precisam do individual, né? Eles ainda não estão preparados para conseguir lidar com tantas distrações de outros cães ali perto, né? Eles não focam tão bem, ou eles precisam trabalhar a referência, a vinculação com o monitor de uma maneira mais exclusiva. Então, o que eu costumo fazer é eleger todo mês alguns cães do meu grupo que eu já conheço para esse trabalho individualizado. Os outros ficam num adestramento coletivo, em que a pessoa vai precisar trabalhar ali com um pequeno grupo de cães simultaneamente. O Tati? Sim. Que foi um cliente, alguma coisa assim, que você falou, nossa, isso aqui vai me dar muito trabalho? Já teve um cliente que eu quero isso, ou sabe aquele cliente emocionado, pegou o cachorro agora, eu quero creche, eu quero banho 6 vezes no dia, eu quero cambalhão, eu quero tudo. É muito comum, a gente pega uma diversidade assim, de perfil de cliente enorme, né? Então, na avaliação comportamental, muitas vezes a gente está avaliando o tutor, olhando como que é essa relação, quais as expectativas desse tutor, e alinhar a expectativa é fundamental, porque às vezes ele vem querendo 1000 coisas e a creche não vai abarcar tudo isso, né? Não vai resolver uma problemática de o cachorro faz o xixi errado na casa dele, por exemplo. Muito dificilmente você vai conseguir fazer uma conexão. Eu já fiz, mas é muito raro você conseguir fazer um ensinamento desse tipo, transportar para casa, né? Então, quando eles vêm assim com ideias que não são condizentes com o que a gente tem condição de oferecer, é preciso explicar logo de cara, porque senão você vai ter um problema com esse cliente, ele vai se frustrar, não vai estar satisfeito, você vai acabar perdendo o cliente. Então, melhor que você já explique logo de cara o que dá para ser feito, o que não dá e o que é indicado. Então, se ele vem querendo 5 vezes por semana e o cão dele é um filhote, por exemplo, não dá, não é indicado. Ou é um cão muito tímido, que não foi socializado desde filhotinho, ele não está preparado, às vezes, para esse nível de atividade. Então, a gente tem que contar isso para ele. É super importante ter o conhecimento para você poder justificar o porquê que não é bem aquilo que ele está imaginando, né? E tem que ser conduzido de uma outra forma.
Quando a gente identifica e explica de cara, normalmente não é uma questão. Eles entendem e até gostam, porque aí confiam, né? Veem que você está olhando de uma forma diferente, com conhecimento que realmente faz diferença. A gente tem pergunta aí? Como é que tá o pessoal aí falando? Estão xingando a gente? O que tem aí pra gente? Manda aí, Agatha, pra gente. Tem uma pergunta aqui da Elisete. Boa. Para um grupo em que os cães já se conhecem e chegam em horários distintos, como você aconselharia a entrada dos cães? Geralmente a entrada tem que ter um horário restrito. É um horário relativamente longo, por exemplo, das 7 da manhã às 10 da manhã. Por quê? Principalmente falando em São Paulo, que é onde eu trabalho, a gente tem pessoas trabalhando em diferentes horários, pegando trânsito, então a gente tem que ter uma flexibilidade de aceitar esse cachorro num período longo. Mas o ideal de início é você estipular um intervalo, receber nesse intervalo, porque aí você consegue focar e direcionar a sua equipe, ou você mesmo, se for uma pessoa só trabalhando, para receber esses cães e fazer esse processo de introdução do cachorro no grupo, né? E às vezes de apresentação, se é um novo aluno. Se for uma apresentação de um novo aluno, aí é um processo bem mais cuidadoso, em que a gente faz 1 a 1, depois insere em pequenos grupos e assim vai indo. Mas também tem uma questão muito importante relativa à estrutura, porque às vezes a estrutura, como está o layout do seu espaço, não favorece que esses cães recebam esse novo cachorro, né, que está entrando de uma maneira mais confortável. Então, se você tiver, de repente, um enfrentamento frente a frente, né, olhos nos olhos, às vezes você já gera ali uma situação, um conflito, né, uma situação aversiva, e aí para você introduzir esse cachorro, muito mais difícil. Então, às vezes, trabalhar com alguma aproximação em nível mais olfativo e não tão visual pode ser algo que ajude, mas dependeria de entender como que está esse espaço para ver quais alternativas teria para ajudar. Boa. Inclusive, ela complementa a pergunta exatamente com isso. Deixar uma área separada e inserir depois de calmo ou vir direto da rua para o grupo? Não, primeiro fazer esse processo separado. Tá? Principalmente, mesmo que se for um cão que você já conhece, já é do seu grupo, mas ele está num nível de energia de excitação muito alto, ele vai contaminar esse grupo todo. Então, ao invés de você ter um que você precisa dosar ali, vai ter 10. Você vai ter 10 pegando fogo, né? Então, o risco de ter um conflito ali é muito grande. Então, o cão tem que saber como ele entra nesse grupo adequadamente. Se ele ainda não sabe naturalmente por ele próprio, a gente precisa ajudar. Então, dá assim uma acalmada. Se for possível, direcionar para uma outra atividade, como eu tinha natação, por exemplo, às vezes a gente chegava com esse cachorro direto para a piscina. Boa. Ou direto para a esteira. Depois ele vai para o grupo. Então, a gente já favorece que o encontro seja bem mais amigável. Boa, muito legal. Essa dica é muito boa. Essa dica vale ser utilizada na hospedagem. Essa dica vale a live. Aí, você falou sobre grupos. Grupos grandes, todo mundo junto, divide por energia, divide filhote. Qual que é a sua indicação? O melhor dos mundos é poder dividir por portes, mas não somente por portes. Por idades é legal também. Então, eu tinha a escola de filhotes, os filhotes ficavam num grupo separado, e aí a gente introduzia alguns adultos exemplares para poder ensinar eles, os filhotes. Mas nem sempre isso é possível. Então, podendo fazer a separação por portes, já é bastante, e às vezes colocar esse filhote, mesmo que ele tenha um porte um pouco maior, com os cães pequenos, se ele não for um estabanado enlouquecido, pode ser uma boa alternativa. Trabalhar com portes, a gente consegue reduzir muitos problemas, né? E muitos riscos do cão se machucar, às vezes sem querer. A gente tem um risco ali de uma mordida, por exemplo, mas às vezes está brincando, foi pegar a bolinha, atropelou o pequeno e ali ele se machucou, né? Além disso, da questão física, a gente pode também ter uma inibição do cão pequeno em brincar, porque nem sempre ele vai querer disputar uma bolinha com os border collies, com os goldens ali no meio, né? Tem os doidinhos que fazem, mas nem todos são assim. Então, é legal a gente também entender, além do porte, qual é o perfil desse cachorro? É um Jack Russell que brinca de igual para igual? Jack doidão. Ali nos goldens? Tudo bem, não seria tão problemático ele estar no grupo dos grandes, por exemplo. Então, a gente pode fazer ajustes que fujam às regras, desde que a gente saiba o que está fazendo e por quê. Eu acho que isso que você falou é muito bom em relação a fugir das regras, mas aí a gente está fugindo da regra, porém, entretanto, todavia,
a gente está dosando. Então, a gente vai Sim. pegar, que nem a gente faz um processo lá, que eu acho que é bem legal, a gente usa a minha cachorra Cristal, que ela é a mais delicada de todas, e entre aspas não, né? E a cachorra mais velha que a gente tem. Então, ela se dá super bem em todos os grupos, tanto nos grandes, nos loucos, nos pequenos. Então, ela, nos sedentários, ela acaba sendo, eu vou chamar do cordão umbilical, que é ela que vai colocar, ela vai juntando todo mundo, ela é o cachorro que vai juntando todo mundo. Mas não foi sempre assim, né? Porque, né, a gente foi aprendendo que ela tinha essa capacidade. Então, o que você falou é bem legal da gente pensar, né? Então, para as pessoas que estão assistindo a gente, cara, você tem que ter um cachorro que é mais de boa, você tem que ter um cachorro que é mais agitado. E às vezes não é o seu cachorro, né? Mas o cachorro é de um cliente que você fala, cara, esse aqui é bom para isso. É o meu anfitrião, é ele que vai receber. Ele que vai receber, boa. E aí tem nome para eles? Tipo, sei lá, vocês tinham nome? Eu gosto de chamar de anfitrião. O cão que tem essa habilidade de receber novos alunos e é o cão que você consegue utilizar para fazer a própria avaliação. Né? Porque você tem tanto conhecimento do comportamento que é estável desse cachorro que você sabe como ele vai reagir a diferentes perfis. Então, se o seu cão que você confia, o seu, né, que a gente está falando, este cão exemplo, que a gente confia e conhece, tiver algum tipo de reação estranha a um novo aluno que você está apresentando, você pode confiar nessa informação. Né? Você tem base, você tem background para isso. Então, às vezes, aquele cachorro te dá uma informação muito valiosa sobre como esse cão que você está avaliando se comunica. E, às vezes, ele se comunica de uma maneira distorcida, que gere, por exemplo, esse cachorro ficar assustado, ficar acuado de repente. Boa. Então, é um cão, os cães de apresentação, que podem ser cães da casa ou de clientes, são super importantes para a estabilidade do grupo, para unir o grupo, para apresentar novos alunos, e inclusive para controle de questões como doenças, parasitas. Então, se o seu cão que fica lá todo dia, por exemplo, um cão que vai com regularidade, não está apresentando pulga, talvez o problema não seja no seu espaço, né? Então, se o cliente questionar isso, julgar seu espaço, você consegue usar esses cães como referência também. Fala, tô com o cachorro aqui todo dia e ele tá zero. Exato. Exatamente. Boa. Olha lá, dica boa também, hein? É só a nata. Vamos chamar a Cristal de anfitriã agora. Tati, eu quero polêmica boa agora, das boas. Meu cachorro vai fazer aniversário, vou comprar bolo, não sei o que, não sei o que lá. Como é que é isso, meu? Porque... Fale, solta a voz. O que eu penso sobre isso, né? Eu pratico a festinha de aniversário, mas a minha intenção com a festa de aniversário é muito mais atingir o tutor do que o cachorro. Porque a festinha de aniversário para o cachorro nada mais é do que um enriquecimento alimentar. Ele vai comer o bolo, o brigadeirinho de cachorro, né? Ok, ele vai se divertir ali. Você pratica alguns comandos com ele, tira algumas fotos. E para o cachorro a experiência é basicamente essa. Então não é que ela é prejudicial, né? Ela é interessante, mas ela não é esse valor todo. Pensando em negócio... Sim, pensando em negócio é interessante, porque você pode vender isso a mais, mas é mais do que isso na minha visão. É uma forma de você se aproximar desse tutor, porque é um tutor que vem muitas vezes com um perfil de super proteção, um tutor que humaniza esse cachorro, né? Então ele já vem com esse histórico, com essa forma de pensar. E é uma forma de você se aproximar dele, para aí você conseguir trazer conteúdo de valor para ele, e explicar que tem outras coisas tão importantes ou mais importantes do que uma festinha de aniversário. Então, eu não acho nocivo você fazer a festinha de aniversário, respeitando, claro, os cães. Claro. E eu acho que é uma chance, às vezes, de você cativar um cliente para você contar para ele algo mais importante depois. Que você precise da adesão dele, de que talvez você precise aumentar a frequência do cachorro dele, ou você quer recomendar que ele passe a fazer uma esteira porque esse tipo de atividade que dá foco é interessante para o cachorro dele. Então, você consegue, num segundo momento, às vezes, coisas que são mais importantes para o cachorro e, às vezes, vale a pena fazer. É só fazer com moderação, então, sem exageros. Então, legal. Não, é legal esse ponto. Pensando em negócio, né, faz total sentido. Porque a festa, né, na real, nunca é para o cachorro, é sempre para o dono ver. Exato. Me veio na mente uma festa em casa que as pessoas pegam, faz aquela, né, juntam os amigos, vamos trazer os amigos
né? Galera, venha fazer, né? A festa vai ser do meu cão, traga os seus cães, e daí coloca aquele mundo de cachorro que nunca se viu na não, vida. aí É outro diferente, ponto, é é diferente. outro... Aí essa não dá, né? Mesmo na creche, a gente tem que ter alguns cuidados. Se é um cão que ele tem posse de recurso com comida, é um cão que não vai para essa festinha, né? Ele vai ter que talvez comer isso separado, não vale o risco ali. A não ser que você vai fazer um trabalho individual, exclusivo, né? Com relação a isso. Então, tem que ter muita consciência do que você está fazendo e de qual cão que vai participar ali disso também. Falando em festa, abrimos margem, então, para o boletim. Sim, com certeza. O boletim, na minha visão, é uma forma também de trabalhar, através dessa humanização, né, do cachorro, uma forma de consciência no tutor. Então, no meu boletim, eu tenho lá, por exemplo, assiduidade. Esse cachorro vai nas aulas dele ou ele está faltando? Porque se ele está faltando, às vezes ele está frequentando uma vez por semana. E aí eu tenho o problema de pico de energia desse cachorro. Bom. Então, eu estou dando uma cutucada no tutor, através do boletim, né, de uma forma amigável, ali, bonitinha, que ele não vai receber isso com maus olhos. Eu vou falar ali para ele se o cão está se alimentando direito. Se esse cão não está se alimentando direito, a gente precisa olhar. Por que ele não está se alimentando? Pode ser clínico. Pode ser clínico, pode ser uma questão de saúde, pode ser porque o tutor encheu ele de petisco em casa, antes de ir, né? Pode ser que seja uma situação de estresse, esse cão ainda não está bem adaptado, precisamos olhar para isso e pensar. Esse cão interage bem com os outros cães? Qual a nota lá? Teve nota 10 ou teve nota 5? Que, né, tá ali na média, tá perigando. Então, tudo que vem no boletim é uma maneira mais confortável da gente contar algumas coisas para o tutor e também abrir margem, às vezes, para uma reunião, para conversar alguma coisa mais problemática ou delicada que esteja acontecendo. Além de você gerar uma consciência também, às vezes, na equipe, de olhar esse cão com outros olhos. Tipo, ó, galera, a gente precisa ficar de olho, esse cachorro aqui não tá muito bem. Exatamente. E participar, né? Eu gosto de fazer assim, ó, pessoal, todo mundo, qual que é a nota aí desse cachorro para isso? E depois você consegue fazer um comparativo dos cães também. Então, é uma forma que dá para você trabalhar outras coisas importantes e fugir só do bonitinho, é só um boletim fútil. Não, vamos olhar para isso com conteúdo, porque tem ali atrás, né? Boa. É só saber olhar. Não, super válido, legal pra caramba. Até uma forma de você unir a equipe, né? Isso também. Tipo, galera, hoje é dia de dar nota. É bem legal. Ô, Tati, me diz uma coisa. Lá, qual... Eu vou cutucar. Qual o pior problema que você já teve lá? Pior problema são problemas relativos à saúde, né? A gente está lidando com vidas. E no momento que você lida com vidas, você pode ter que lidar com a morte também. Então, isso é sempre muito delicado. A gente, trabalhando por mais de 10 anos, a gente viu muitos cães envelhecerem nesse processo. Seus, né? Os Seus meus, cães inclusive, envelheceram. Mas começaram filhotes e estão com 10, 13 anos. Quer dizer, já estão próximos do fim, né? Infelizmente. Então, é algo que não tem como fugir, né? E a gente precisa estar sempre em alerta, porque é uma responsabilidade gigantesca. Às vezes as pessoas acham que é simples, né? Tem uma ideia fantasiosa do que é a creche, mas é uma responsabilidade, assim, sem tamanho. Você tá com 60 cachorros ali sob a sua supervisão e garantir que a sua equipe esteja olhando se os sinais vitais desses cachorros estão normais. Ou se um cão começou a passar mal, tá taquicárdico, tá hiperventilando, né? Tá superaquecendo, e você ter uma equipe treinada para agir numa situação de emergência dela ou recorrer a alguém que possa ajudar. E aí, falando sobre equipe também é trabalho. Equipe é muito trabalho, né? Muito comum as pessoas, eu vou abrir creche, vou trabalhar com cachorro, porque eu amo cachorro, e esquece. Vai lá, filho. Esquece que no pacote vem, às vezes, a equipe e vem o tutor também. Então, são dois humanos. Eu acho que você fez a psicologia por causa disso. Foi, né? ajudou para muito. lidar com a equipe e com os donos dos cães. Vem junto no pacote e, às vezes, dá mais trabalho do que os cães. Isso é uma verdade. A equipe precisa estar muito bem treinada, precisa ter muita comunicação, principalmente se a equipe for grande, né? Porque a gente tem creches que às vezes são 2 pessoas, 3 pessoas, mas eu já trabalhei com equipes de 15 pessoas. Então, se a pessoa não contou que o cachorro passou mal de manhã, teve uma diarreia, para o próximo monitor, como é que ele vai
olhar e observar esse cachorro com os mesmos olhos, né? Ou teve um estranhamento entre 2 cachorros no período da manhã, a gente não pode deixar que à tarde isso aconteça novamente, porque talvez isso aconteça num nível mais intenso, né? De maior risco. Então, a equipe é crucial para que as coisas aconteçam da maneira certa, dentro dos protocolos, mas não de uma maneira cega, que elas consigam também avaliar, discriminar e saber quando elas precisam adaptar esse protocolo para uma necessidade, às vezes, individual. Então, a gente tem que ter um olhar para o coletivo, mas a gente não pode descartar que são indivíduos, e que esses indivíduos, às vezes, têm necessidades específicas que precisam, hora ou outra, ser atendidas. E como que você faz esse processo de seleção de pessoas, treinamento, curso? Esse sempre foi o meu maior desafio, eu acho, né? Treinar as pessoas. Então, ao longo dos anos, eu fui desenvolvendo um curso, um treinamento mesmo para a minha equipe. Começou como uma ferramenta para mim treinar com mais facilidade, porque a gente ainda tem também uma problemática grande de rotatividade no mercado, então toda hora a gente tem que estar treinando, e a gente tem que treinar uma pessoa com a mesma linguagem, né? Todo mundo falando a mesma coisa, igual, na mesma página, exato. E esse desgaste de treinamento, às vezes, passa a ser algo problemático para os gestores ou para os coordenadores que estão ali à frente, às vezes nem tem tempo para isso. Então, acaba que é um treinamento super atropelado, a pessoa aprende na prática. Não é legal, né? Não é o indicado. Então, eu fui desenvolvendo esse treinamento e hoje eu tenho um treinamento formal, que ele foi, inclusive, moldado, atualizado super recentemente, relancei ele recentemente, e ele é uma forma de treinar equipes dentro de creches. Então, é um apoio para esse gestor, ele compra esse conteúdo e ele pode fazer quantas vezes ele precisar, a equipe dele assistir aquilo, mudou a pessoa, mudou a equipe, assiste novamente, faz uma reciclagem e ali ele vai ter uma base de tudo que um cuidador de cães dentro de um ambiente de creche precisa saber. Desde o básico da espécie canina, particularidades das raças, como é que essas raças se comportam ali dentro, comunicação animal, expressão corporal, sinais de apaziguamento, como que é uma brincadeira normal, o que é uma brincadeira que pode virar um conflito, por exemplo, como que é a rotina que a gente tem que fazer, como que a gente faz a alimentação desses cachorros, como que a gente faz um checklist de saúde para garantir que esses cachorros estejam bem, enfim, tudo nesse treinamento como um apoio, né? Eu fui, ao longo dos anos, entendendo assim que o meu papel poderia ser maior do que somente na minha empresa, né? E eu consegui atingir muito mais cães através da consultoria que eu presto para outras creches e desse treinamento também, né? Então, disseminar a minha experiência e conhecimento para outras pessoas poderem replicar isso nas creches delas. Qualquer pessoa pode comprar? Pode, qualquer pessoa pode Cheguei comprar. Lá, passei o cartão... Pode parcelar, e durante um ano ela assiste quantas vezes ela quiser. O acesso é meio liberado durante um ano. É seu. Aí tem mais de 80 conteúdos em planilhas, documentos reguladores, os protocolos operacionais, super completos, sugestão de atividades. Boa. Tudo, não precisa comprar nenhum outro curso mais, só isso. E aí falando em cursos e Tati, a Tati hoje ainda tá ali, mão na massa, como é que é? Tipo... Sim, hoje eu estou em licença maternidade, né? Acabei de ter bebê, tá com 2 meses. Então eu dei uma distanciada do operacional e estou focado muito na parte de consultoria e de cursos, ajudando outras creches em nível nacional, tenho clientes por todo o Brasil, a tornarem a creche com mais qualidade, mais atualizada em conceitos, enfim, tudo que precisar, seja na parte estrutural, seja na capacitação das pessoas, em documentos internos, atendimento ao cliente, gestão de pessoas, o que for, eu consigo dar o suporte para quem estiver precisando. Quem vai começar e quem às vezes já está. Já tem, está rodando e precisa dar um upgrade no negócio. Aí. Então a pessoa pode te contratar como consultora ali direto, ou ela pode ter acesso aos seus treinamentos. Exatamente. São os cursos. Isso. Hoje a Tati é... Por enquanto estamos assim, já pensando em novas coisas. E a Dog Adventure, e como é que... A Dog Adventure, a estrutura está hoje com uma outra marca, e eu sigo com a marca Dog Adventure nessa parte ainda de consultorias e cursos e novidades em breve. A Dog Adventure, o nome é seu? O nome é meu, a marca é minha, é onde eu fiz toda a minha metodologia que está embasada esse curso. Tá.
Então, se eu ver Dog Adventure na rua, eu sei que Sou é eu. seu. É você. Ainda sou eu. Tá bom, beleza. Tati, eu tenho uma dúvida muito forte que eu acho que as pessoas têm também. Quando é o momento da gente, tipo assim, dar alguma coisa de bônus e de cobrar? Que nem você falou. Eu tenho a natação. E às vezes a gente usa da natação para conseguir trazer o cliente. Então, tipo, o cliente, não sei o que, não, vou te dar a natação. Quando é esse momento? Ou vou te dar, sei lá, um banho semanal, ou vou te dar um... Sim. Quando que usa, não usa, faz sentido. Às vezes você vai trazer o cliente mais por isso e o cachorro às vezes nem valeria tanto a pena. Eu acho que o primordial é sempre olhar o comportamento e a emoção desse cachorro. Faz sentido para ele? Vai ser bom para ele? Então, vale a pena. Não faz sentido para ele, você está só olhando o business, não é por aí que você tem que seguir. Então, eu penso assim, esse cachorro está com uma dificuldade de adaptação no meu grupo e a natação vai ajudar ele a drenar um pouco a energia para depois isso daqui funcionar melhor, é uma coisa que vale a pena. Esse cão tem uma questão de intolerância ao toque, por exemplo, vale a pena eu dar um banho para ele, onde eu vou trabalhar com calma e relaxamento, isso daí, vale a pena e eu vou dar. Né? Então, sempre com um entendimento, uma visão maior do que isso vai oferecer para o cachorro, de benefício para o cachorro. Aí eu acho que vale a pena, sim. Mas só para você ganhar um cliente, aí dá em desconto, né? Acho que não vale a pena você casar um serviço que não faz sentido. O cachorro tem medo de piscina e você vai dar aquilo para ele. Não faz o menor sentido. A não ser que você vai trabalhar, né, o estresse dele na piscina. E é um outro objetivo diferente. Boa. Tati, aqui a gente, quando vai chegando nos finalmente, eu vou pedindo para as pessoas, para os convidados, pensarem em uma história. Não, mas é a parte boa. Tá. Uma história que te marcou muito, ou o legal que seria, óbvio, dentro da Dog Adventure, com algum cachorro, não vale ser o seu. Porque certo. O seu a gente já sabe que vai ter história para contar um monte. Mas tipo, cara, esse cachorro tem uma história que, sei lá, a gente salvou a vida dele, se não fosse a gente, não... Pensa aí que daqui a pouco vai vir essa pergunta mais para os finalmente. Mas eu queria saber uma outra coisa, tá? Em relação a uma das coisas que bate muito em todos os lugares. Castração. Só aceito cachorro castrado. Não aceito cachorro inteiro. Se for fé, o que fala? No geral é isso mesmo, né? Os machos adultos castrados e as fêmeas, quando no cio, não podem frequentar, mas não obrigatoriamente precisam da castração. Essa é a regrinha que a maioria das creches segue. Quais os cuidados que a gente tem que ter aplicando isso daí? É que hoje os estudos já vêm questionando a castração, principalmente por trazer alguns prejuízos de articulação, de desenvolvimento físico, especialmente em machos e em raças maiores, né? Então, com essas raças, principalmente que têm uma predisposição a esses probleminhas, o máximo que puder esperar é melhor. Mas entender esse momento é delicado. Eu acho que tem que ser algo decidido junto com o tutor e não só imposto como, a partir desses 6 meses tem que estar castrado. Às vezes você consegue segurar 8 meses, às vezes 10 meses. Às vezes dá para você fazer essas adaptações de protocolo que a gente estava conversando. Mas precisa ser uma decisão muito tranquila do tutor, porque pode acontecer de você solicitar a castração, por exemplo, e daqui 6 meses esse cachorro mudar completamente o comportamento dele e não se adaptar mais ao ambiente. E aí o cliente castrou porque você falou que tinha que castrar e você vai ter que afastar esse cachorro por um outro problema X. Sei lá, brigou no parque e mudou o comportamento dele dentro da creche, por exemplo. Ou o nível de responsabilidade na tomada de decisão, né, que você influenciou. Então, eu entendo que é uma balança entre você arriscar um pouco essa questão de saúde, de articulação, esses problemas que a gente estava falando, correr esse risco em castrar, e às vezes, na outra extremidade, você correr um risco de não poder ter um espaço que te dê um suporte nesse sentido de socialização em grupo. Não é a única forma de se fazer isso. Sim. Mas se é um perfil de cliente que trabalha fora o dia todo, não tem tempo para ficar com esse cachorro, a creche é um
é algo interessante para ele, é um cliente que precisa de muita hospedagem e quer nesse formato em grupo, aí você tem que colocar na balança e tomar essa decisão, né? Então, é um dilema que as creches começam a passar cada vez mais essa problemática da castração, porque, de fato, você tem mais dificuldade de ter um grupo coeso quando você tem machos inteiros ali. Você tem maiores chances de disputas de diversas coisas com esses machos inteiros. A gente não pode falar 100% generalizar. Que nem eu tenho o meu lá. Que às vezes poderia, ok, super bem. Mas também, às vezes, é difícil para a creche avaliar completamente todos os cachorros e aí decidir por cada cachorro, sem também ter um parâmetro base. Então, às vezes, é esse parâmetro de, olha, é mais ou menos isso aqui, vamos sentir o seu cachorro e entender melhor o momento em que isso vai ser interessante para vocês ou não. Mas, tipo assim, que nem esse cachorro, ele lá com vocês, tô falando do Dog Adventure, ele chega a entrar ou nem entra? Tipo, não é castrado até X idade, ou tipo, sei lá, vou pegar um caso X. Meu cachorro tem 2 anos, eu quero que vá pra creche, não é castrado. Nem entra. Não, com 2 anos não entraria. Se ele tivesse próximo ainda da fase de amadurecimento, que vai girar ali nos 11 meses, 1 ano e tal, a depender do que esse cliente contou para a gente do comportamento e da ficha de avaliação que ele preencheu e a gente vê que não há traços, a gente experimentaria. Traria o anfitrião, traria os outros perfis de cão e entenderia se esse cachorro está apresentando algum comportamento que pode ser um risco, algum comportamento de intimidação, algum comportamento de posse, de euforia, né, que podem não ser muito indicados ali no ambiente, ou às vezes não é nem uma questão de ser indicado ou não, às vezes você não tem uma equipe que comporte a necessidade daquele cachorro. Então, aí você avaliaria, dá para aceitar, não dá para aceitar, e toma a decisão junto com o tutor. Boa. Falando em equipe, recomendação, cara, tipo curso, né? Fazer o meu curso, recomendação. Não, recomendação de equipe, quando você fala em equipe, para cães, são uma pessoa daria conta de quê? Essa é outra pergunta que todo mundo faz. Mas a gente não tá fora, então, né? Não, tá perfeito. A gente tem um número que a gente fala, assim, como média, que é 1 monitor para 10 cães. Mas eu, sinceramente, não gosto muito disso, porque a gente corre o risco de alguém levar isso ao pé da letra e se guiar sempre por isso, e não é bem assim que funciona. Vai depender do grupo que você tá, né? Às vezes você tem 2 cachorros, você precisa de 2 pessoas, dependendo de quais são esses 2 cachorros. Nem fala. Né? Então, depende do nível de conhecimento, de experiência da própria equipe para você escolher isso. Qual é o momento de atividade do dia? É o horário de pico de energia? Você precisa de mais gente supervisionando esses cachorros. É um momento de relaxamento? Às vezes você consegue ter um monitor olhando 30, porque é previsível o comportamento que eles vão ter ali. Se acontecer alguma coisa, tem alguém fácil que vem e dá o suporte. Tá? Então, a gente não pode interpretar só quantitativamente, mas qualitativamente o que está acontecendo e aí remanejar a escala dessa equipe. Boa. Tem coisa aí pra gente? Tem 2 perguntas aqui relacionadas à castração e Vixe. Ele vai dar Paula Fará na CIP. Ela perguntou qual a época certa para castrar. Depende desse entendimento em conjunto com o tutor e, às vezes, com o médico veterinário, né? Porque a gente também tem muita divergência de opinião dos próprios veterinários, tá? Tem veterinários que recomendam a castração o mais cedo possível. E tem veterinário que fala para não castrar de jeito nenhum. Exatamente. Então, depende também de você achar uma pessoa que você confia para se guiar por ela ou ouvir mais de uma opinião. Né? Mas, assim, no geral, eu entendo que tenha muito uma diferença de porte pequeno para porte grande. Com um porte grande, o ideal seria mais cedo, quando a gente pensa na questão comportamental, mas é mais problemático pelas questões de saúde. Né? Então, é isso, é tentar achar um meio termo. Com os pequenos, às vezes, a gente consegue um pouco mais, segurar um pouco mais. Mas, geralmente, ali, 8, 10 meses. Mano, isso é uma parada que é muito 880... A e B, lado A e lado B, vermelho e azul, é muito... É particular. Né? Não, e que nem, por experiência própria, eu tenho 4 cães. Dos meus 4 cães, um deles é inteiro. E é o cachorro que menos me dá
trabalho ou problema que seriam relacionados a comportamentos sexuais. Ou de posse, por qualquer coisa do tipo. Não, zero. Tipo, não tenho problema nenhum. Então, que nem, passou super batido. Ah, hoje o Amu vai fazer 8 anos. Vou castrar o Amu com 8 anos? Não vou nem a pau. Não vou, tipo, agora. Não me deu trabalho, 8 não anos. Precisou. Não. O cachorro que a gente achou que ia dar problema, já logo... Você castrou. Que foi o meu Mali. Né? Porque eu falei, cara... tem toda uma questão genética que às vezes também. A gente não consegue mensurar exatamente, mas a gente vê tendências, né? Então, o que acontece na creche é isso. Quando você coloca esse cão num dia experimental, se você ver essas tendências, é o que você precisa sinalizar para o tutor. Olha, ele está montando, ele não está dividindo o pote de água, ele isso ou ele aquilo, e ver se faz sentido que esses comportamentos estejam associados à castração, né? Porque também a monta, por exemplo, não é um fator necessariamente, só sexual. Exato. Existem vários outros motivos para isso, né? Então é algo que precisa ser conversado, pensado com bastante cuidado para entender. Antes, tem uma aqui que surgiu. Ô, Tati, tem alguma coisa relacionada, tipo assim, a gente falou sobre a castração, que pode ser algo que impeça o cão de estar ali na creche. Sim. Existe entre as creches um acordo ou falado, tipo assim, a tal raça, não? Não existe um acordo, mas existem condutas diferentes a depender de como a creche quer seguir. Tá? Então, por exemplo, quem opta por só atender cães pequenos não vai receber uma série de raças grandes. Eu gosto muito de praticar o que eu chamo de socialização especial, que é um programa que eu desenvolvi, que é determinadas raças, que sejam porte gigante, raças de força acentuada ou raças primitivas, a minha indicação é iniciar ainda filhote. Quanto mais cedo você começar com esse perfil de cachorro, menos riscos você tem e mais chances de sucesso na adaptação desse cachorro você vai ter. Porque são cães que têm tendências genéticas, e de novo, cuidado em generalizar, mas existem tendências genéticas e de comportamento por consequência disso, que podem ser mais difíceis de se lidar quando a gente está em grupo, em que um monitor precisa manejar vários cães ao mesmo tempo, ele precisa tocar, às vezes, esse cachorro para tirar ele de uma situação de risco. Você tem uma chance de briga, então se você tem um cão de força muito grande ali em disparidade com os outros cães, o dano que ele pode fazer pode ser grande demais. Né? Então eu acho que isso é uma conduta que também ajuda na posse responsável, que acho que é outra coisa que falta bastante ainda na nossa cultura. A pessoa entender que se ela escolhe determinadas raças, ela precisa ter cuidados diferenciados de acordo com essas raças. Um cão pequeno peludinho precisa de determinados cuidados no banho e tosa. Um cão grande de força acentuada, ele precisa de outros tipos de cuidado comportamental. Ele precisa ser um cão tolerante, ele precisa se comunicar adequadamente. Enfim, um monte de coisas para que ele possa conviver de maneira estável dentro do grupo e sem maiores riscos. Eu acho que o legal disso que você falou é que você está falando e você viveu essa experiência com os seus próprios cães, né? Sim. Que a Ursa e a Loba, né? Exatamente. Um Rottweiler e um Dogo argentino. E, tipo, quantas vezes eu fui lá na Dog Adventure com a Gaia, que era um Husky, que seria também um cachorro primitivo, né? E, tipo, todo mundo lá junto e... então é legal a gente bater, ou então você falar sobre isso, porque não é só, eu tô falando porque era o cachorro dos outros. Eu fiz com os meus. Com os meus também. Os meus passaram por esse processo. Inclusive, em determinado momento, a Dogo argentino, quando ela chegou perto dos 4 anos, se não me engano, o ambiente de creche para ela começou a ser estressante demais, era muito cachorro. E ela começava a ficar irritada. E eu afastei ela e direcionei ela para outros tipos de atividade. Ou ela entrava em momentos específicos, em momentos de calma no grupo, por exemplo. Ela ia fazer a natação, nos momentos de pico. Então, realmente, tudo que eu falo hoje foi experiência adquirida e entendendo qual a metodologia seria mais indicada, né? Mas é super possível você ter cães de todos esses perfis dentro de um grupo sem problemas. Nós tivemos pitbull, huskies, shibas, show, mas tem as suas dificuldades. Não é à toa que vem a risada, né? Eu lembro, a gente fez alguma coisa com a Dogo,
que a gente tirava ela da creche, ela saía, fazia um passeio externo. A gente chegou a trabalhar alguma coisa assim com ela. Saber conciliar as possibilidades de atividade e às vezes de serviços para o que é mais interessante para o cachorro. Você lembrou super bem. Vocês iam lá fazer o passeio dela, ela saía em determinado momento e voltava depois. É isso. Tem mais alguma coisa aí pra gente? E as fêmeas do cio, quando tem afastada da creche? Pelo menos um mês, tá? Mas pode variar. A gente precisa observar muito bem o retorno dela, se os outros cães estão mudando o comportamento por conta disso. Porque na creche, muitas vezes, quem anuncia que o cio está chegando é o próprio grupo. Os machos começam, mesmo castrados, começam a ficar diferentes, vão lá cheirar, tem alguma coisa começando a acontecer lá, e aí a gente já avisa para o tutor, olha, está próximo do período, pelos nossos registros, os cães também já estão dando esse sinal para a gente, é hora dela afastar, ela vai ter o cio em casa, tudo, vai dar um tempo, depois ela volta. Voltou, os cães ainda estão... Mais uma semana. Volta, exatamente, mais um tempo. Tem que estar sempre monitorando isso daí, inclusive porque tem o cio seco, né, também, que é mais difícil. A minha cachorra, a Scully passou o cio seco. Passou batido. Passou batido, né? Estamos lá, esperando o cio. Aí uma vez estava no Jorge, aí o Barão... Ô, Jorge, a Scully tá no cio. Aí eu falei, quem tá no cio? A Scully tá no cio. Conhece meu cachorro? Quer as coisas do Jorge? Cio seco. Batata. Ótimo exemplo de conhecer bem o comportamento do seu cachorro, do seu anfitrião ali, para saber o que está acontecendo com os outros também. Boa. Tati, chegamos ao nosso maior momento, mais esperado por todos aqui. É o momento no qual você traz algo que, tipo, impactou seu coração, o coração de outras pessoas e que pode impactar os nossos. Nossa. Conta pra gente uma história boa. Muito difícil escolher uma história só. Vai ter várias, óbvio. Muitas. Mas eu não posso deixar de falar aqui dos cães que começaram comigo no dia da minha inauguração e seguiram comigo até o final, assim. Então, assim, são muitos cães que a gente acompanhou esse processo de envelhecimento, né, que eu falei, e que a gente fez uma diferença constante na vida deles, né? Não é só aquele momento em que preciso de creche por um mês porque estou trabalhando demais, vou viajar, deixo o meu cachorro aí. Não, a gente mudou completamente a vida desse cachorro. Eu acho que o objetivo da creche tem que ser esse. Tem que ser uma mudança contínua na qualidade de vida desse cachorro. Não é para ser um serviço pontual que você usa de vez em quando. Se for uma creche, né, bem formada, que tenha condições de oferecer isso, ela vai acompanhar esse cachorro ao longo da vida toda. E o fato desses cachorros estarem com a gente por tanto tempo só reforça a qualidade do que a gente estava oferecendo, né? E aí eu poderia falar de muitos, mas não posso citar aqui que eu vou esquecer algum e, de repente, deixar alguém chateado. Mas eles sabem que são os meus queridos do coração. Os que começaram, estavam lá no dia 1, né? E que hoje estão mais idosinhos. Inclusive, assim, recentemente eu comecei a mudar até os serviços, trazer novos serviços para atender esse perfil de cliente, né? Porque um cão idoso no meio da creche, às vezes no meio da loucura, não é legal. Não aguenta, né? Não aguenta. E ele começa a ter outras necessidades físicas. Então a gente entrou com fisioterapia, com acupuntura, com check-up, com coisas que possam fazer sentido para aquele momento da vida dele. Então a gente passou a atender desde o filhote na escola de filhotes até o sênior. Então, eu sinto assim que eu completei tudo que eu podia e almejava no atendimento dos cães, em todos os perfis que eu podia, em todos os cenários que estavam ao meu alcance, e com a consultoria expandir isso para outros espaços também. Boa, show de bola. Para você, existe uma diferença ou é só o nome mesmo, creche e escola? Porque hoje se fala muito, né? Eu vou deixar... As pessoas tendem a falar, vou deixar meu cachorro na escola, mas escola mesmo, assim, de cachorro é diferente da creche. Não tem ainda uma clareza nessa diferença de nomenclatura, tá? Se fala as duas coisas, daycare também, para dizer a mesma coisa. E você, às vezes... o que é o seu? Qual que é o seu? O que você usa? Eu uso creche ou daycare. Tá? No meu entendimento, a escola traria mais uma conotação do adestramento, do condicionamento, às vezes até de um modelo de daycare que a gente vê lá fora, que tem muito a ver com um direcionamento mais individual.
o treinamento de caixa de transporte, né, que é algo que você fala muito, por exemplo, é algo que eu não faço muito. Eu tenho uma metodologia mais direcionada para o manejo, para os cães com comportamento natural. Eu trabalho pouco com condicionamento, né? Então, eu entendo que na escola talvez pudesse ser um espaço de um olhar mais individualizado. De repente, para esse cão que não se adaptou bem na creche regular, que a gente está falando fazer aqui. Essa indicação para uma escola. Exatamente. Ali ele vai conseguir ter necessidades específicas melhor atendidas que no ambiente coletivo a gente não consegue atender. Então, a escola, apesar de trabalhar com vários cães, tem esse olhar, né, mais específico para o indivíduo. Que é exatamente o que fazemos por aqui. Fazemos esse trabalho total de escola, o qual a gente vai ensinar esse cachorro a ser um bom cão. Que é isso que eu acho que as pessoas vêm buscando, né? Tipo, eu quero que meu cachorro seja um bom cão. O que é ser um bom cão? Não é ser um cão 100% adestrado, né? É ser um cão educado, né? Que sabe seus horários de brincadeira, sabe seus horários de treinamento, sabe seus horários de passeio, sabe fazer as necessidades no lugar certo, não late. É tudo que aquelas pessoas querem. Então, é o que a gente vai fazer. Aprende, tem cachorro que não sabe descansar, né? Então, esse cachorro precisa aprender a descansar, aprender a parar de encher o saco, né? Porque agora o pessoal tá falando até que o cachorro tá bulinando, né? É bullying canino. É um dos comportamentos que a gente precisa ficar de olho na creche. É bullying canino agora. Bom, mas eu acho que é isso. Quem quiser falar com você, a gente vai deixar aqui embaixo tudo que você mandar pra gente, né? Tá. Seus links, link do curso, link do que você quiser. Legal. Tá? A melhor forma de entrar em contato com você é por onde? Instagram? Pode WhatsApp? ser pelo Instagram, pelo site também tem pelo canais site. De atendimento, vai pro WhatsApp direto, é comigo mesmo, então tá. Fiquem à vontade. E quem quiser creche, Dog Adventure, tamo lá. Suspenso por enquanto, aguardem novidades. Aguardem novidades, em breve novidades. No mais, eu acho que é isso. Ficou alguma dúvida? Alguma dúvida? Ninguém mais nenhuma dúvida, então recebemos um bom conteúdo por aqui. Espero que todos vocês tenham gostado. Eu adorei. Muito obrigado por você sair da sua casa, largar o seu filho. Grande beijo, grande abraço, Paulinho. Paulinho, marido da Tati. Um dos melhores jogadores de bola que eu já vi jogando. Cara, é bom de bola. Muito bom de bola mesmo. Tá assistindo, com certeza. Paulinho sabe, eu gosto muito dele, joga muito, craque de bola, devia estar na seleção brasileira. Muito obrigado por você largar seu baby, largar o Paulinho. Tá com quantos cachorros hoje? Hoje estou com duas. Estou com uma braco alemão, a Foca, e a Raia, que é uma galguinha italiana. Mudei um pouco o porte. Da onde saiu esses cachorros? Por quê? Saiu de uma vontade muito grande de conhecer diferentes categorias de raças e experimentar o que os tutores passam. Então, estou explorando aí diferentes. E aí? Adorando. Sério? Cães apontadores são maravilhosos, eles se comunicam muito bem, a gente consegue ler facilmente o que eles estão querendo, né? Porque eles ficam ali. E a galguinha também super divertida, né? Ágil, não para um minuto. Acho que vai ser uma super companhia para o meu filho também. Boa. Muito obrigado. Sinta-se à vontade. Quando você quiser, estamos de casa aberta. Obrigada. Para quando você quiser. O nosso espaço está aberto para você. Quem quiser fazer curso, pode vir aqui. Está o espaço aberto. Quiser trazer os cachorros para ficar na escola, pode trazer também. Quiser usar aqui, quando quiser, casa aberta para você. Obrigadão. E para todos os seus projetos que você tiver e precisar, estamos aqui também. Muito obrigado por hoje. Está aqui assistindo e aprendendo. Boa! Paulinho é um monstro. Puxa saco. Paulinho é um monstro. Muito obrigado, Tati, por mais esse bate-papo, e os próximos sempre virão. Para vocês que ficaram com a gente até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Foi um prazer estar com vocês. Aguarde-nos na nossa próxima terça-feira, às 21h03. Ficamos por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Nos vemos, nos ouvimos e nos falamos. Até mais. Fui! Muito bom, valeu muito.